40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexões do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 11. Precisamos de avivamento porque a nação está em crise. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-o e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. 2 Crônicas 7, 19 ao 22. Deus está falando com Salomão, rei de Israel, após a inauguração do templo, e alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. No verso 19, aparecem os 3 perigos que vamos analisar e comparar com a nação brasileira. 1. O perigo de se afastar de Deus. Se vocês se afastarem de mim, diz o Senhor. Todos que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, enfrentaram situações que sorrateiramente os enlaçaram e se afastaram de Deus. Alguns são membros da igreja, talvez envolvidos em ministério, mas fazendo uma análise séria de sua vida espiritual, constatarão que estão afastados de Deus. Eis uma lista de situações que indicam este afastamento: falta de convicção de pecado, quebrantamento, arrependimento, confissão e restituição, indiferença para com a palavra de Deus, negligência à oração, falta de apetite espiritual, falta de frutos, indiferença, apatia, displicência, comodismo, mais desejo de prazeres do que a casa de Deus. Você consegue encontrar algumas dessas situações em sua vida? Talvez seja um sinal de afastamento de Deus. Se os que se dizem cristãos estão nesta situação, quanto mais o povo em geral. Nossa nação está muito longe de Deus. Os líderes da nossa nação dizem que o povo é laico, o que significa que não temos nenhuma religião, que não queremos Deus interferindo em nossas ações, e ainda fazem propaganda disto na televisão. Em outras palavras, o governo brasileiro está dizendo a Deus que não quer saber de suas opiniões nem suas interferências nas decisões, principalmente na sua legislação. Por isso, o caos moral, político e social que estamos vivendo. 2. O perigo de abandonar a palavra de Deus. Abandonarem os decretos e os mandamentos que lhe dei, diz o Senhor. Muitos de nós pensamos que nossas igrejas são bíblicas, pelo fato de a cada domingo o pastor abrir um texto e pregar. Alguns pensam que são cristãos só pelo fato de crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Estas situações são perigosas, porque elas nos levam a crer que não estamos abandonando a palavra de Deus e que tudo está bem na nossa vida espiritual. Porém, se investigarmos com atenção, poderemos perceber que temos abandonado a palavra de Deus. Abandonar significa não prestar atenção, não crer, nem obedecer e agir por sua conta própria, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Quando colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vontades pessoais, algum lucro, algum prazer acima da palavra de Deus, a estamos abandonando. Por exemplo, se a pessoa tem alguma situação difícil no seu casamento e divorcia casando-se com outra pessoa, está desobedecendo e abandonando a palavra de Deus. Quando alguém mente, seja qual for a circunstância, está abandonando a palavra de Deus.
Quando alguém suborna, engana, briga, guarda raiva no coração, comete imoralidade e tantos outros pecados, está abandonando a palavra de Deus. A nossa nação, além de se afastar de Deus, não dá mais valor à palavra. Antigamente, nos tribunais, o depoente colocava a mão sobre uma Bíblia e afirmava: "Juro dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade." Hoje, os defensores orientam o réu a negar tudo e ficarem calados. Antigamente, na posse, o presidente da nação colocava sua mão sobre uma Bíblia e afirmava fidelidade à Constituição. Como ansiamos ver nossa nação de volta aos pés do nosso Salvador, em completa obediência à sua palavra. 3. O perigo da idolatria. E prestarem culto a outros deuses e adorá-los, diz o Senhor. A nação brasileira é idólatra. Infelizmente, o Brasil, apesar de afirmar que o governo é laico, aceita abertamente a Aparecida como a protetora do Brasil. E muitas pessoas da nossa nação se submetem a este tipo de crença. Além disso, a nação brasileira inventa diversos outros deuses: Padre Cícero, Frei Damião, Irmã Maculada, Irmã Dulce, etc. A Bíblia é muito clara quando afirma que há um só Deus, Criador e Controlador de todas as coisas. Afirma ainda que o nosso Deus não divide sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42:8. Porém, temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que os evangélicos sempre criticam os católicos por causa da idolatria, mas também têm os seus ídolos. É muito importante saber o verdadeiro significado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar a não ser Deus. Nosso Deus exige o primeiro lugar ou nada. Ele é único, digno de glória e adoração. Portanto, é importante você reconhecer quais são os seus ídolos: bens materiais, casa, profissão, família, namorado, dinheiro. Note bem que tudo aquilo que ocupa mais espaço na nossa mente do que Deus é ídolo e deve ser removido. A Bíblia conta o episódio do profeta Elias e o profeta do ídolo Baal. Houve um confronto para saber quem realmente está vivo e tem poder. No final, Deus manda fogo do céu, queima os holocaustos e manifesta sua glória. E o povo todo começou a proclamar em alta voz: só o Senhor é Deus. O texto acima mostra os 3 perigos que poderão nos levar à desgraça. Porém, o nosso Deus é rico em misericórdia e perdão. Se nos voltarmos a Ele, Ele se voltará a nós e enviará lá do alto o seu poder para transformar nossas vidas e, consequentemente, nossa nação. Chegará o dia que muitos na nação brasileira também proclamarão que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Senhor e só o Espírito Santo pode fazer grandes sinais, maravilhas e transformações. Motivos de oração. Peça a Deus para lhe mostrar se você tem se afastado dele e tome a decisão de voltar para Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ler, estudar, memorizar e principalmente viver a palavra de Deus. Examine as prioridades em sua vida e veja se existe algo em primeiro lugar. Arrependam-se e entregue a primazia ao Senhor Jesus Cristo. Ore pelos enfermos da Covid-19 no nosso país. Peça a Deus que a vacina alcance todas as pessoas. Peça a Deus pela sua família. Que Jesus o abençoe. Amém.